Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, a partir do verso 37, diz assim o texto: Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então Jesus saiu do templo, e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estás vendo todas essas coisas? Com toda certeza, eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Essa é uma porção, meus irmãos, da palavra do Senhor, texto do nosso amigo, o evangelista Mateus, que relata um acontecimento histórico, mas que essa manhã eu quero que deixe de ser história no livro sagrado, mas passe a ser materialidade na sua vida, de tal forma que as palavras encarnem, ganhem corpo, ganhem vida e possam transmitir vida a partir da sua vida. Tenho certeza que você tomou conhecimento do trágico incêndio na Catedral de Notre Dame, em Paris, e nós assistimos assim estupefatos, né? As chamas que devoraram essa construção belíssima. Eu tive a oportunidade de visitar Notre Dame numa manhã e ver aqueles vitrais, né? A luz penetrando como se fossem caleidoscópios. Fiquei impressionado com a beleza dos arcos, da construção, daquelas gárgulas, né, que ficam ali na fachada, de todo o brilho, de todo o esplendor de uma construção que é de 1163, 850 anos aproximadamente. Tem a Catedral de Notre Dame, que foi dedicada à Virgem Maria, mãe de Jesus, uma construção em estilo gótico que sucedeu, né, a arquitetura românica e que precedeu a arquitetura renascentista. E essa catedral, dentre outras simbolizações, né, ela representava o poder, a influência da igreja e também as aspirações da burguesia, da alta sociedade. Portanto, a sua opulência se justificava, não obstante a Europa começar a entrar num período de declínio do feudalismo. E aí na quarta-feira, lá em casa, né, com o nosso pequeno grupo, a gente discutiu sobre esse tema e falamos não apenas da tragédia do ponto de vista do monumento, do ponto de vista do artefato, do ponto de vista da construção, do ponto de vista da riqueza histórica, cultural e também daquilo que ali se guardava. Sabe-se agora que boa parte foi preservado, mas existem ali tesouros extraordinários. Mas o que nós refletimos, e eu queria aqui também pensar com você e com você que me assiste, sobre as simbologias que vão para além da destruição física, material, palpável, concreta, tangível, mensurável. Milionários e bilionários, né, do mundo inteiro já se mobilizam para a reconstrução, e os especialistas afirmam que talvez 15 anos aí para fazer com que a catedral recupere o esplendor e a beleza de dias passados. Mas o que me chamou a atenção, quando eu vi Notre Dame pegando fogo,
não foi apenas a destruição do belíssimo monumento, mas a destruição de um tipo de religião, a destruição de um modelo de igreja, a destruição de um cristianismo apático, distante, que se perdeu na sua historicidade, de um modelo de igreja que está abalado por escândalos no mundo inteiro, de um tipo de religião que cada vez mais fica contrastada quando nós lemos e queremos buscar a verdade no Evangelho. Nós vivemos dias terríveis e temos falado sobre a agonia do continente europeu, no sentido de que a fé cristã sofre de uma infecção generalizada. É muito pouco provável que o cristianismo resista mais do que 200 anos. Há uma apostasia nos países que foram tradicionalmente berço do envio de missionários para o mundo inteiro. A Inglaterra, hoje, por exemplo, 90% dos jovens não acreditam que Jesus ressuscitou. A Itália está num processo de decadência sem comparação. Calcula-se que apenas 25% dos italianos hoje frequentam igrejas. A Alemanha entra no mesmo processo de falência. Recentemente li uma pesquisa que fala que na Holanda 80% das pessoas não frequentam mais nenhum tipo de igreja. Nós vemos um assombro. Muitas das cidades francesas hoje já possuem maioria islâmica. E, diante de todo esse cenário, eu particularmente não me sinto surpreendido, porque eu sei que o Evangelho, conforme Jesus ensinou, e que a igreja que é dele, e que ele disse que edificaria, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, não tem nada a ver com essa igreja que está aí. Não tem pontos de contato, não tem nada da revelação, não tem nada do poder do Espírito. O que ruiu foi uma construção, o que está ruindo é um símbolo, o que está em processo de falência é um modelo de igreja, o que foi consumido pelo fogo é um tipo de espiritualidade que não tem consequência, que não tem consciência, que não tem desdobramento concreto, é uma fé trancada, enclausurada em 4 paredes, e que não se aproveita para absolutamente nada. Quando Jesus saiu do templo naquela última semana, em Jerusalém, ele foi questionado pelos discípulos sobre a suntuosidade, sobre a beleza, sobre o esplendor daquela construção de Herodes, que era o templo antigo, certamente uma das 7 maravilhas daquele mundo, com todo o seu esplendor, com suas pedras reluzentes, com seus altares, com o espaço para o sacrifício, com o lugar do Santo dos Santos, com as suas colunas imponentes, com os seus átrios enormes, com aquele trânsito enorme de pessoas para fazerem oblações e para oferecerem suas purgações. E Jesus disse: olha, não se impressionem com isso, porque esse modelo de religião, ele está falido. Não se impressionem com essa construção, porque isso aponta para um símbolo de decadência. Muito em breve, tudo que vocês estão vendo vai ruir e vai pegar fogo. E aí, alguns anos depois, 30 e poucos anos depois, o general romano Tito entrou na cidade para sufocar uma rebelião e queimou o templo e destruiu as suas pedras e fez sacrifícios pagãos dentro do seu espaço de reverência. E conforme Jesus havia dito, ali não ficou absolutamente nada. Essa manhã eu queria refletir com você sobre as implicações
da religião que nós dizemos crer. Se de fato a nossa religião se transformou numa arquitetura, se de fato a nossa religiosidade se transformou num monumento, se as implicações que nós vemos no Evangelho são implicações e desdobramentos que chegam à nossa vida, porque muito mais importante do que você conhecer a história, é você conhecer a pessoa de Jesus. Que você conhece a história de Jesus, eu não tenho dúvida, porque a marca do cristianismo é muito forte. Essa semana eu estava conversando com um publicitário que me disse: a marca mais forte do mundo é muito simples, são duas hastes que se cruzam, é a marca mais poderosa que existe. De fato, o cristianismo é uma marca, mas Jesus não veio estabelecer o cristianismo, nem Jesus era cristão. Portanto, eu espero que você esteja pronto para olhar para o que a Bíblia nos ensina e confrontar, quem sabe, com a sua espiritualidade que pode ter se tornado um modelo caduco que só serve para o fogo. Mas eu não quero fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixe a sua cabeça e feche aí os seus olhos. Meu Pai, nesse dia que se celebra a tua ressurreição como fato histórico, nós queremos aguçar a nossa consciência para celebrar a tua ressurreição como um fato de dimensão espiritual, sobretudo na nossa vida. Queremos que as implicações da tua vida, morte e ressurreição estejam presentes em nós, não sejam parte apenas de um evento de importância e significado global, mas queremos que isso tenha implicações e desdobramentos no nosso coração e na nossa consciência, sem o qual esse feito não ganha o poder de transformação que nos é ensinado na tua palavra, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, essa manhã, Senhor, sensibiliza-nos e tira-nos do nosso sono profundo, ressuscita-nos, Senhor, para a compreensão e a vida encarnada da tua palavra, o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Evangelho de Mateus, ali os críticos literários colocam a sua produção entre as décadas de 50 e 60 depois de Cristo. Mateus é um judeu, é um publicano, é um homem que conhece profundamente os ritos, as tradições do judaísmo, e portanto esse é um evangelho que tem profundas conexões com o Velho Testamento. A sabedoria de Mateus em ligar o Messias a Jesus e de mostrar que as profecias se cumprem e de mostrar que de fato ele é o Filho de Deus que é esperado, ele é o Redentor e o Salvador do mundo, faz isso com muita propriedade. Capítulo 23, que nós lemos uma porção, no começo do 24, Jesus está pregando no templo e a sua plateia é constituída de diversos tipos de pessoas. Ali também estão alguns dos seus seguidores, mas se fazem presente os religiosos. Os fariseus estão assistindo o seu discurso, aquela casta sacerdotal está presente, há uma animosidade no ar. Essa é a última semana em que o Senhor passará entre os homens, nessa perspectiva, nesse corpo, com essa habitação, digamos assim. E ele sabe que o seu tempo é curto. E talvez ele tenha nesse tempo propalado um dos seus discursos mais incisivos. Se você vai ler o capítulo 23, você vai perceber que a fala de Jesus é uma fala extremamente dura. Ele faz um confronto, olhando no olho naquela gente e questionando a espiritualidade que eles haviam encarnado
aquela religião que se transformou numa piedade perversa, aqueles sacrifícios rituais que não tinham qualquer tipo de sentimento, aquelas tradições que impunham pesos que não eram possíveis de ser levados e criavam um estelionato na vida, e criavam um modelo religioso de aparência, de disfarce, de mentira. E agora ele está diante dessa gente fazendo essa asseveração. Os fatos que vão se desencadear daqui em diante são decisivos. Já havia uma conspiração e um desejo de que Jesus fosse morto. Ele entrou na cidade sendo ovacionado e, sobretudo, naqueles últimos dias, um fato tornou-se decisivo para a sua morte, que foi a ressurreição de Lázaro, que se deu na cidade de Betânia, que ficava ali 9 quilômetros da cidade de Jerusalém. Portanto, aquele evento rapidamente se espalhou. E Jesus entra na cidade santa sendo proclamado o rei. Ele entra sendo ovacionado como o rei, filho de Davi. As pessoas estão entusiasmadas, as pessoas estão chocadas, as pessoas estão em êxtase, as pessoas estão naquela expectativa de que ele vai realizar coisas estrondosas. Mas há também, por outro lado, uma conspiração secreta para que ele seja assassinado. Afinal de contas, ele estava colocando em risco aquele modelo inteiro de religião. Ele estava colocando em risco um sistema econômico e financeiro que girava em torno do templo. Ele estava colocando em risco séculos e séculos de tradições. Ele estava colocando em risco o futuro de gerações. Portanto, não era possível que ele continuasse vivo. E essa trama parte do sumo sacerdote Caifás, que é a figura de maior poder no meio dessa sociedade em que Estado e religião se fundem e se tornam uma única coisa. Quando Jesus sai desse momento de confronto, quando ele deixa o templo, ele inicia os últimos momentos de sua vida terrena. Portanto, nós sabemos pelas Escrituras de que ele vai se ajuntar na noite da quinta-feira com os seus discípulos, num cenáculo reservado na casa da mãe de Marcos. E ali ele faz aquele momento de comunhão, ele lava os pés dos seus discípulos, ele senta-se à mesa, ele faz essa refeição que para o judeu tinha implicações, porque celebrava-se conjuntamente a Páscoa judaica, o êxodo do Egito, a morte dos primogênitos, o derramamento do sangue que cobria o pecado. Portanto, Jesus utiliza-se desse contexto histórico, e agora ele próprio se coloca dentro da história, porque ele se transforma naquele Cordeiro de Deus, que Abraão diz que vai ser provido para a salvação de todo aquele que crê. Depois que ele ceia com os seus amigos, que ele parte o pão, que ele traz a convocação de que pão e vinho se tornam ali corpo e sangue, são símbolos que vão propor uma nova vida, uma nova comunhão, uma nova espiritualidade. E Jesus diz: façam isso em memória minha. Mas não é apenas a repetição litúrgica do partir do pão e do beber do vinho, mas façam isso em memória minha, tem implicações de que façam tudo o que eu fiz. Se deem pelas pessoas, se entreguem pelas pessoas, gastem as suas vidas com as pessoas, sejam a palavra de Deus, a comida, o pão que desce do céu para as pessoas, e sejam o vinho da alegria, do regozijo, do perdão, da renovação espiritual para os homens. Ele sai dali, vai para
o Getsemane, uma colina elevada, fica ao lado da construção do antigo templo, e ali naquele jardim das oliveiras, ele está profundamente angustiado, porque ele sabe o que vai acontecer, ele se entrega à oração, seus discípulos estão cansados, adormecem, e ele coloca a sua ansiedade, porque é homem, é perfeitamente homem e é perfeitamente Deus, até que Judas chega com uma turba de soldados, para que ele seja preso. O saúda com um beijo, e Jesus o encara e diz: amigo, a que viestes? E aí os soldados o tomam, o levam para o palácio de Caifás. É um percurso talvez de 1,5 km, 2 km, ele desce ali aquele vale, sobe as escadarias do palácio de Caifás e é levado para interrogatório. Inicialmente ele é inquirido e acha-se por bem que ele seja transferido para que Herodes possa interrogá-lo. É ali um jogo de poder, é uma pantomima, é uma encenação teatral, mas é um escárnio. Jesus é esbofeteado, e depois disso, uma vez que eles não tinham autoridade para sentenciá-lo com pena capital, e aí já estamos na sexta-feira pela manhã, ele é transferido para a autoridade romana, que era o governador da Judéia, que se chamava Pôncio Pilatos. Pilatos começa a interrogar Jesus e fica profundamente conturbado. A sua mulher, que havia tido um sonho, no qual Jesus estava presente, procura o marido e diz: olha, não te envolvas com esse justo, porque eu tive um sonho com ele essa noite e sofri profundamente. E depois nós sabemos pela história que Pilatos foi assassinado. E aí ele mantém com Jesus um diálogo, e Jesus permanece calado, as respostas são muito concisas, não há ali mais o que ser feito, ele sabe que o plano tem que ir ao seu final, ele sabe que a cruz é o seu destino, ele sabe que nasceu e viveu para aquela hora, e vai como ovelha muda, diz a Escritura, diante dos seus tosquiadores. Pilatos faz uma ação política, deixa que o povo entre no pátio para o julgamento. Aquelas pessoas estão todas cooptadas, elas já estão convencidas de que Jesus deve ser morto, e entre Jesus e Barrabás, Jesus é escolhido para ser sacrificado, morto com a pena capital romana, que era a crucificação, sem um julgamento, sem oportunidade de defesa, sem a possibilidade de falar, ele é sentenciado. Estamos na manhã da sexta-feira, ele é levado para ser escarnecido, as suas vestes são rasgadas, ele é chicoteado, é uma cena de um poder de destruição dilacerante. Muitos prisioneiros morriam antes mesmo de ser crucificados pela hemorragia que era provocada pelos flagelos daquele chicote, que tinha na ponta algumas esferas de metal com umas espécies de pregos, e aquilo, quando batia na carne da pessoa e o chicoteador puxava, arrancava pedaços, era uma coisa horrenda. Colocam sobre ele uma coroa de espinhos e diz: olha, tu não és o rei dos judeus, então majestade, agora está aqui a tua coroa. E ele começa a carregar a sua cruz pelas ruas estreitas de Jerusalém, debaixo de impropérios, debaixo de gritos, debaixo de palavras duras. Curiosamente, alguns dias antes ele entra na cidade como o rei filho de Davi, e agora na sexta-feira ele se arrasta moribundo para o Monte da Caveira, o Monte Gólgota. No meio do caminho ele já não suporta mais. Simão Cirineu, um homem que é ali convocado para levar a cruz, ele faz parte dessa cenografia, e eu já preguei uma mensagem sobre isso, de quem é essa cruz.
Ele chega até aquele lugar de crucificação, 2 outros bandidos estão ali para serem sentenciados, e Jesus é tratado como um malfeitor. Ele recebe a pena que é a pena da maldição. Ele é tratado como alguém que faz uma sedição, como alguém capaz de criar uma inimizade tal contra Roma e contra o imperador que precisa ser morto. Ele é colocado sobre a cruz, os pregos traspassam as suas mãos, os seus pés, e ele é pendurado sobre o madeiro e fica aproximadamente 3 horas agonizando. Relatos que eu já li de médicos que falam sobre a morte por crucificação, uma coisa horrível. Você morre por asfixia, o peso do corpo vai impedindo que os pulmões sejam capazes de respirar. Some-se a isso a desidratação, o calor do deserto da Palestina, a perda de sangue, a perda de líquido. Então o corpo vai entrando em colapso, ponto de que Jesus, por volta das 3 horas da tarde, diz: Deus meu, por que tu me desamparastes? Ele sente a solidão daquele momento, porque ali existe um imã cósmico que está atraindo para si o pecado de todos os homens em todos os tempos. Tudo está sobre ele e o propósito agora está estabelecido, e ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e afirma: está consumado. Tetelestai é a palavra, está consumado, e morre. Os soldados furam o seu lado para ver se de fato ele está morto, não há mais reação. Ele é descido da cruz. João está ali com Maria e algumas poucas mulheres. Elas fazem os cuidados iniciais. O seu corpo é levado para o sepultamento. Um homem rico que havia se tornado um discípulo, chamado José de Arimateia, cede um templo que é uma fenda numa caverna, e portanto o seu corpo é limpo, ele é banhado com especiarias e perfumes. Essa é uma tradição dos judeus, e ele é colocado dentro dessa fenda da rocha. Mas no outro extremo, já não mais na dimensão humana, terrena, finita e falível, Jesus entra no inferno, e Pedro relata esse acontecimento de dimensão espiritual, e eu fico imaginando ele tomando do diabo a chave do inferno e da morte, e dizendo assim para o capeta: perdeu, playboy. E portanto, há acontecimentos que são suprassensíveis, não são perceptíveis aos nossos olhos, mas o fato é que, como ele havia dito, num domingo pela manhã, um domingo como esse, a morte não pôde sustentá-lo, a pedra foi jogada longe, e ele saiu com um corpo ressuscitado, que Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, que não é uma matéria igual a essa matéria que nós vestimos. As suas mãos estão vazadas, os seus pés estão perfurados, mas agora não é mais o cordeiro que foi sacrificado, mas agora é o leão da tribo de Judá. Ele conversa com Maria, que havia ido ao templo para ver como as coisas estavam, e diz: avisem aos meus discípulos e a Pedro que eu estou indo para Galiléia, e ainda terei um tempo com vocês, cerca aí de 40 dias, no qual Jesus esteve com os seus discípulos, dando instruções pormenorizadas daquilo que eles deviam fazer, de ir por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Essa é a história. Você conhece. Talvez seja a história mais contada no mundo. Sei que você conhece os detalhes, não preciso aqui gastar energia para falar daquilo que eu tenho certeza que você já possui algum entendimento. Essa não é a questão. A questão é que as pessoas conhecem a história, mas não conhecem o autor da história. As pessoas conhecem a história, mas não conhecem as implicações da história.
As pessoas conhecem a história, mas não conhecem os desdobramentos da história. Porque nós vivemos uma espiritualidade de epiderme, nós vivemos uma fé de fachada. O nosso evangelho é um evangelho que não tem implicações maiores, não tem consequências. E portanto a gente tira essa Semana Santa ou para viajar, ou para curtir, ou para beber, ou para descansar, ou às vezes para participar de um ritual que nada diz, que nada afirma, que é apenas uma forma de relembrar um mito. E não o Deus que vive em mim, e não o Deus que está em mim. E aí as pessoas falam: pastor, o senhor vai fazer o que na Semana Santa? Ah, meu irmão, toda semana para mim é santa, todo dia é santo e santificado. Paulo diz: hoje é o dia sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação, esse dia chamado hoje é o dia de todo aquele que anda conforme o Evangelho de Jesus. Sim, podemos relembrar a história, podemos manter algumas tradições, vamos fazer a ceia, mas isso não tem nenhum significado se a ressurreição não aconteceu em você. Porque que Jesus ressuscitou é um fato inegável, histórico, mas a questão é se ele ressuscitou em você. A questão é quais são as implicações dessa ressurreição para você. Jesus, no texto que nós lemos, olhou para Jerusalém e disse: eu queria tanto reunir vocês em torno de uma consciência, eu queria tanto reunir vocês em torno da verdade, eu queria tanto reunir vocês em torno da justiça, eu queria tanto ajuntar vocês próximos a mim, ao meu coração, mas o que vocês querem é se reunir em torno de pedra, porque vocês são filhos das pedras, das catedrais e dos templos mortos. E nós ainda continuamos até os nossos dias vivendo dentro das nossas catedrais, num modelo de espiritualidade que não tem nada a ver com o que Jesus propôs. Ainda nos ajuntamos no meio de quatro paredes para viver uma espiritualidade tosca, oca e morta, e esquecemos do que Jesus disse: eu queria juntar vocês, mas não em torno de pedras, porque as pedras vão cair, as catedrais vão ruir, meu irmão. A simbologia de Notre Dame é para muito além do ato físico, aquilo tem uma simbologia espiritual profunda. As catedrais vão ruir, todas elas. Você vai na Europa e boa parte delas já virou boate, já virou livraria, já virou cafeteria, porque esse modelo está falido. Mas o modelo de Jesus jamais vai ruir, porque o que ele propõe não é um ajuntamento em torno de pedras, ele propõe nós sentarmos à mesa com o Pai, e participarmos do seu banquete, e bebermos do seu sangue, e comermos a sua palavra, e nos alegrarmos na sua morte e na sua ressurreição, e sermos partícipes dos dons do seu Espírito. Se não for isso, vai brincar de outra coisa, porque não tem nenhum sentido e nenhum significado. Eu quero rapidamente trazer para vocês o que significa cruz e o que significa crucificação. E as pessoas entendem mais da crucificação do que da cruz. As pessoas dão mais importância à crucificação do que à cruz. As pessoas rememoram e relembram os feitos e efeitos da crucificação e não da cruz. E apesar das duas coisas terem significados profundos, implicações enormes, elas são diferentes. Portanto, eu queria refletir com você sobre essas duas coisas. Primeira coisa que eu quero lhe dizer é que a cruz é universal, a cruz é cósmica, mas a crucificação é terrena. A cruz atinge tudo o que foi criado, a cruz reconcilia tudo com Deus. A crucificação acontece nesse mundo, a cruz acontece para reconciliar o universo inteiro com Deus. A cruz é uma expiação
antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa ser criada, o perdão já havia sido concedido. Mas a crucificação de tudo e de todos é um ato de justiça contra o pecado. A crucificação não redime. Quem redime é a cruz. Porque a cruz tem essa dimensão para o antes, para o agora e para o depois. A crucificação não. Portanto, comece a perceber as diferenças que existem entre um evento e o outro, entre um acontecimento e o outro, entre um símbolo e o outro. Na cruz, todos foram condenados. Tudo foi condenado, porque tudo foi alcançado pelo efeito do pecado. E houve uma descaracterização daquilo que Deus havia produzido. Mas é a cruz quem redime, é a cruz quem reconcilia. Se por um lado, na crucificação eu tenho a sentença, na cruz eu tenho a absolvição. A cruz também é algo de dimensão espiritual. A crucificação é algo de dimensão material. A cruz é metafísica. A crucificação é um evento físico. É nesse mundo, é visível, é discernível, é compreensível, é tangente. Mas a cruz é metafísica, é para além da percepção, é para além da compreensão imediata. Não é possível entender a cruz sem revelação, mas é possível entender a crucificação sem revelação. Quem assistiu aquela cena entendeu que ali um homem estava sendo sentenciado pelo Estado. Aquele não era um ato que era algo eventual, pelo contrário. Aquele era um ato recorrente para os desordeiros, para os malfeitores, para os insurgentes. Mas a cruz tem essa dimensão metafísica. A cruz é um arquétipo para criar. E a crucificação é um meio para destruir. Compreende as diferenças? A cruz é uma arquetipia da criação. Deus cria a partir da cruz. É a cruz o evento que permite que as coisas sejam feitas. E é na crucificação que as coisas são desfeitas. É na crucificação que tudo é sentenciado. É na crucificação que o pecado é destruído. É na crucificação que os seus efeitos são consumados. Ali eu tenho um instrumento para matar, para destruir, para desfigurar. Na cruz eu tenho um arquétipo metafísico, espiritual para criar. A cruz é atemporal. E a crucificação é histórica. A cruz vem antes do nada. Antes do nada existir, houve a cruz. Antes do caos que Gênesis relata de que o Espírito de Deus se movia sobre o nada, sobre o caos, sobre o vazio, sobre esse niilismo cósmico, antes de tudo houve cruz. Antes de haver luz, havia cruz. Mas crucificação é um fenômeno histórico. É um acontecimento no tempo e no espaço. Ele é localizável. Ele é geograficamente enquadrado. Ele acontece no Império Romano, nos dias de César,
sobre o governo palestino de Pôncio Pilatos e sobre a articulação de Caifás. Tudo é mensurável, tudo é possível de ser discernido da linha espaço-tempo, mas a cruz não. A cruz é atemporal. Os cientistas tentam a todo custo discernir qual foi o evento que criou todas as coisas. Como é que a matéria passou a existir? Como é que do nada a vida surgiu? E cada um deles tem a sua concepção. Eu me lembro que os primeiros filósofos fizeram a mesma coisa na Grécia Antiga. Uns diziam que o elemento fundante era a água, o outro dizia que era o fogo, o outro dizia que era o ar, o outro dizia que era o éter. João disse que no princípio era o verbo. Mas você quer saber o que é o Big Bang? O Big Bang da perspectiva do homem é a cruz. A cruz é o evento que dá a possibilidade de todas as outras coisas acontecerem. Porque é atemporal. Não é histórico, como a crucificação. Não é possível enquadrá-lo. Não é possível percebê-lo. Não acontece num ano, num tempo, numa cultura, numa sociedade, num desenho de mundo. Porque a cruz é antes de todas as coisas. A cruz é fenomenológica do ponto de vista de que ela antecede a consciência. Antes de haver consciência, já a cruz. Ai, como as pessoas não compreendem essas coisas que são elementares para a fé. E por que a gente não entende de cruz? E também porque a gente não entende de crucificação, a nossa vida é pálida, a nossa espiritualidade é simplória, é risível. A nossa paixão pelo reino de Deus e pelas coisas de Deus é deplorável. O nosso modelo de espiritualidade é ridículo. A nossa fé, meus irmãos, está muito distante daquilo que Jesus nos conclama, nos desafia. A cruz aponta para a redenção, para a salvação, mas a crucificação é punição e é condenação. Antes de Deus criar, Deus já fez a expiação e Deus já deu o perdão. Porque se não for assim, meu irmão, significa que Deus foi surpreendido. Deus criou o homem, deu a ele liberdade, pôs ele no jardim e daqui a pouco, puxa, Adão comeu essa fruta, agora lascou-se todo mundo. E agora? Chama aí, vamos fazer uma reunião, vamos ver como é que a gente conserta essa porcaria que eles fizeram. Não é possível criar sem amor. O amor é o motor que cria todas as coisas. E não é possível criar com amor e sem liberdade. Porque a liberdade é fruto de quem ama. Quem ama liberta. Quem ama deixa solto. Quem ama deixa livre. É por isso que qualquer modelo de espiritualidade que promova castração, que promova controle, que promova repressão, não tem nada a ver com o evangelho. Tem a ver com o cristianismo. Tem a ver com as religiões que produzem ataraxia, que produzem morte do eu, que produzem subjugação do corpo. Por isso que quando Paulo trata desse assunto, ele diz, tudo é tolice. Não toque nisso, não sinta aquilo, não veja aquilo, tudo é bobagem. Tudo é ataraxia. Quem ama deixa livre. Porque o amor pressupõe liberdade. Deus jamais foi surpreendido, porque antes de haver pecado já havia expiação. Porque antes de haver luz já havia cruz. Porque antes de haver morte já havia ressurreição. Muito antes.
O plano da salvação é anterior a todas as coisas. Na cruz eu tenho salvação e tenho redenção, mas na crucificação eu tenho um Deus que faz juízo sobre toda a carne, sobre o pecado e condena o mundo, e na cruz o mundo foi sentenciado por Deus. A questão é que Deus matou Deus, não matou você, nem a mim. Nós é que deveríamos ser crucificados. E nós estamos crucificados, mas do ponto de vista da simbologia e da fenomenologia espiritual. Por isso que Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. E eu não consigo entender alguém que tem essa compreensão e vive uma espiritualidade fuleira, fajuta, sem vergonha. Um homem e uma mulher que entenderem que estão crucificados com Cristo e com eles ressuscitaram e com ele está assentado nos lugares celestiais, nunca mais vai viver da mesma forma. Jamais. É impossível. É impossível isso acontecer. Por isso que eu digo que as pessoas conhecem a historinha. As pessoas conhecem os textos. As pessoas conhecem os passos de Jesus. As pessoas celebram essa semana como uma pantomima. Mas não tem as implicações do que é cruz e do que é crucificação. Jamais. Mas por favor, meu irmão, vamos falar coisa com coisa. Vamos falar a verdade. Vamos ser honestos. A gente já não está mais em tempo de enganar ninguém. A cruz propõe a salvação, a redenção, a restauração, um recomeço, uma vida na perspectiva do reino de Deus. Mas a crucificação é juízo, é condenação. E ali Deus sentencia o mundo todo, e é por isso que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali está o pecado de tudo o que foi criado debaixo do sol, está sobre ele. E quando ele morre, ele é um buraco negro, ele puxa tudo e joga tudo no mar do esquecimento de Deus, que é a figura que o autor de Hebreus usa para falar de que Deus rasgou o escrito de dívida que era contra mim e contra você. A cruz é sentença, a cruz é juízo. Ninguém pense que Deus jogou barato com essa história. Não, Deus abomina o pecado. E Deus é justo, e a justiça de Deus exigia que tivesse derramamento de sangue, pois conforme o escritor da carta aos Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. É por isso que lá no Éden, quando o homem peca, a primeira coisa que o texto fala é que houve morte de um animal para tirar a pele, para cobrir o homem. Ali existe um símbolo profundo de que no derramamento de sangue Deus cobre o pecado. E Páscoa é isso, é cobertura. A Páscoa é cobertura do pecado. O cordeiro era morto, passava o sangue nos umbrais da porta e a morte não entra nessa casa. É cobertura. E Deus fez essa cobertura até que a consciência e a revelação se aprofundasse na história, para que agora o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, entrasse no processo. Isso aconteceu na dispensação do tempo, é o termo que Paulo utiliza. E agora não precisa mais matar cordeiro, porque ele foi morto uma única vez pelo pecado de todos os homens em todos os tempos. A cruz é uma decisão de Deus. Deus decide com Deus e chama Deus para a mesa para tomar essa decisão. Pai, Filho e Espírito estão juntos para tomar a decisão da cruz. Mas a crucificação é uma decisão do homem Deus. Porque mais uma vez o escritor de Hebreus diz que ele poderia ter passado de si isso, porque ele ofereceu ao Pai um clamor, porque o perfeito foi aperfeiçoado pela morte, porque ele disse: olha, se tu quiseres, me livra desse momento.
E ele próprio disse para os soldados que foram o prender: se eu quisesse, 12 legiões de anjos viriam aqui, com raio laser, com tudo que existe. Não ficava aqui pedra sobre pedra. Se eu quisesse. Mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. A cruz é uma decisão de Deus, com Deus e com Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas a crucificação é a decisão do homem Deus, do Filho do homem. É Ele quem decide. Ele podia ter aberto mão. Ele podia ter pensado em mim e dizer: não vale a pena não. Aquele barbudo lá, vixe, mano, aquilo não vale nada. Por isso que eu gosto da canção que diz: ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. Eu estava naquela cruz, eu não sentia aqueles pregos, mas eu estava lá. Eu não sentia aquela coroa furando a minha cabeça, mas ela entrou no corpo no qual eu fui enxertado, na videira na qual eu fui incluído, para receber a sua vida. A crucificação é decisão do homem, ele que quis ir, ele que escolheu ir. E meu irmão, isso muda tudo. Me desculpa. Você que participou aí dos rituais da Semana Santa, não comeu carne, não tomou uma breja, ficou todo espiritual, e na segunda você volta para a bagaceira. Me desculpa, meu irmão, você não entendeu nada nem de cruz, nem de crucificação. Você conhece a história, você não conhece o personagem principal. Você conhece o livro, mas você não conhece o escritor e o autor da vida. Me desculpa. A cruz é um ato plural, mas a crucificação é um ato solitário. Quando eles criaram a cruz, eles estavam juntos. Mas quando Jesus foi para a cruz, ele foi sozinho. E ficou sozinho e morreu sozinho. E agonizou sozinho. Portanto, a cruz implica que haja encarnação, mas a crucificação implica que haja ressurreição. Você entende a diferença? A cruz pede, a cruz chama, a cruz conclama, a cruz desafia que haja encarnação. É por isso que ele se tornou um de nós, porque não havia outro jeito. Não haviam prescrições, não havia lei, não havia nada que pudesse substituir a justiça que Deus exigia, que era a morte. A cruz clamava pela encarnação e a crucificação clamou pela ressurreição. Uma coisa não vive sem a outra. Não há cruz sem encarnação e não há crucificação sem ressurreição. E diz a canção: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque um Deus que nasce, que vive, que sangra, que morre e que ressuscita, tem que ser crido, porque é absurdo. Tem que se ter fé, porque é improvável. E a ressurreição é o fenômeno mais importante da humanidade. É o ato mais significativo do amor. É a expressão maior do Deus de toda graça e de toda misericórdia. Na cruz há alegria, mas na crucificação há sofrimento. Na cruz a vitória, mas na crucificação a derrota. Deus se alegra pela cruz, porque é a cruz o instrumento que possibilita que tudo seja criado. E quando ele criou, diz o texto
de uma forma poética e viu Deus que era muito bom. Porque Deus tem alegria em criar, tem prazer em criar. Eu tenho um amigo falecido muito querido, Aloysio Figueiredo, que dizia: Charles, você já viu a quantidade de folha que existe? Cada um com um tom de verde diferente. Ele era um homem muito sensível, e ele dizia que não há arquitetura sem luz. Você que é arquiteto aí que está me ouvindo, entenda logo isso. E ele dizia: cada folha tem uma cor. E foi ele que criou tudo, e viu que era muito bom. Há alegria na cruz, mas há sofrimento na crucificação. A dor, a angústia, a medo, a morte, a derrota, e o diabo achou que havia triunfado, mas na cruz a vitória. Foi um blefe de Deus. Deus jogou pôquer com o diabo. Ele achou que matando Jesus estaria destruindo todas as coisas. Ele entendia de crucificação, mas não entendia nada de cruz. Porque é na cruz que está a vitória. E finalmente eu quero lhe dizer que a cruz tem desdobramentos eternos, mas a crucificação tem impactos circunstanciais. Porque a cruz se projeta para a eternidade. Aliás, não pode haver eternidade sem cruz. É a cruz quem pavimenta o caminho que leva você à eternidade. É a cruz que abre o precedente de você ser um ser que vai poder pisar na eternidade. A crucificação não. A crucificação tem os impactos circunstanciais, terrenos, humanos, finitos. A crucificação termina com a história. No epílogo da raça humana, no último capítulo, no último dia, quando isso aqui se desconfigurar, a cruz permanece. A crucificação como evento, como fenômeno histórico, morre. Mas a cruz continua, porque a cruz é eterna. Aliás, curioso, né, que na Catedral de Notre Dame foi tudo destruído e ficou a cruz lá no altar, né? E todo mundo já está colocando isso como um feito sobrenatural, né? Aí veio um cara aí que é físico e disse: porque o ponto de fusão da madeira é muito mais baixo do que o ponto de fusão do ouro. Independente das explicações, tem uma simbologia para mim de que todas as coisas passam, de que todas as coisas queimam, de que todas as coisas ruem, de que todas as coisas são finitas, mas a cruz é eterna. A cruz não se desfaz. A crucificação perde os seus significados quando a criação se findar, quando o epílogo humano se der. Mas a cruz jamais. A cruz é eterna, não pode ser destruída. Ainda quando a consciência se apagar, ainda quando a vida findar e os efeitos da crucificação cessarem, os efeitos da cruz permanecem. E aí eu lhe pergunto: meu irmão, minha irmã, você entendia sobre a cruz e a crucificação? Ou você ainda está naquela de participar de Semana Santa, lava pé, não comer carne, culto de ressurreição, e depois você volta para a sua vida sem nenhum entendimento do que de fato aconteceu? Me desculpe, não sou contra nada disso, acho até bonito, já fiz, já participei, ainda que hoje a minha consciência já esteja numa outra dimensão. Não me causa nenhum tipo de constrangimento não fazer, como não me sinto obrigado a fazer, como não me sinto desafiado a ter que fazer, porque tudo está consumado. Se fizer é bom, se não fizer é ótimo. Se participar é maravilhoso, se não participar não muda absolutamente nada, porque tem gente que viaja e fica com culpa. Tem gente que mandou o WhatsApp aqui pedindo perdão por não estar hoje.
Ah, me perdoe porque eu não fui. Poxa, esse domingo é igual a qualquer outro. Esse dia é igual a qualquer outro. Porque a ressurreição aconteceu aqui. Ó. A morte, a ressurreição está aqui. Está aqui. Não está numa celebração litúrgica. Não está numa data que o comércio faz para vender bacalhau e ovo. Não está nisso. E vinho, né? É porque aqui no Nordeste a gente toma pinga, né? Na Semana Santa, né? Come bode, toma pinga, né? Nordestino que é nordestino não vai comer bacalhau e tomar vinho. Come bode e toma pinga. E feito com boa fé e consciência, tudo é santificado, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. A Catedral de Notre Dame vai ser reconstruída. Bilionários do mundo inteiro já doaram aí dinheiro para fazer isso, né? Apesar de que já se está suspeitando, né? Porque quando o cara é bom demais, tem alguma coisa. Já estão suspeitando que tem doação aí que é para bater imposto. Para o bem ou para o mal, Notre Dame ressurgirá como uma das mais belas construções góticas que o homem já produziu. E isso é maravilhoso. E eu, quando fui lá, me alegrei, vi aqueles vitrais, aquela luz do sol irrompendo, iluminando aquela arquitetura, aquele madeiramento, aqueles bancos, aquelas obras de arte feitas pela mão do artífice. Eu fiquei embasbacado. Mas meu coração sabe que não é nada daquilo, porque o Galileu queria reunir as pessoas em torno de uma verdade e de uma consciência, não em torno de pedra. É belíssimo, é lindo, mas está sujeito à destruição. Vão reerguê-la, mas depois ela vai ser destruída de novo, se não por outro incêndio, por alguma guerra, mas no último dia ela vai ser destruída, porque não vai ficar nada. Mas aqueles que fizeram para Deus um templo nas suas consciências, e aqueles que fizeram para Deus um templo no seu coração, esses jamais vão deixar de cultuá-lo, porque importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Boa Páscoa para você, Deus te abençoe. Não coma muito ovo não, que dá dor de barriga. Se for comer um bacalhau gostoso, convide o pastor, né? Não deixe o pastor solitário nesses dias. Leve-me para a sua casa, eu sou um exímio degustador, né? Não gosto muito de vinho, mas se tiver uma boa cerveja e uma pinga e um bom uísque, a gente faz parte. Se alegre com quem se alegra, celebre com quem celebra, expanda coração e consciência e entenda os efeitos, as implicações e os desdobramentos da cruz e da crucificação. Deus te abençoe e a gente vai se encontrando, a gente vai se esbarrando por aí, o mais eu vou te falando no caminho, no nome de Jesus, amém.